Lixo está se transformando num dos mais graves problemas ambientais do mundo. Calcula-se que hoje, só nas áreas urbanas do nosso planeta, estejam sendo produzidas cerca de 2 milhões de toneladas de lixo por dia só nas residências. 2 bilhões de quilos, quase 1 quilo por pessoa por dia. O que fazer com tanto lixo? Onde depositar tanto lixo? Reciclar resolve o problema? O que fazer com o lixo nuclear e com o lixo perigoso? Nesta série de programas que nós estamos iniciando hoje, você vai ver as soluções que estão sendo propostas em vários lugares do mundo, inclusive aqui onde nós estamos, em São Francisco, nos Estados Unidos, mas também na Europa, no Canadá e em vários estados brasileiros. Não, solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. Pode de novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões, milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, a ira, o desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, são produzidas a cada dia nas cidades mais de 130 mil toneladas de lixo doméstico, o que quer dizer cerca de 1 quilo por pessoa por dia. Desse total, estima-se que uns 20%, isto é, quase 30 mil toneladas, não são sequer coletadas. Acabam degradando as periferias das cidades ou vão para dentro dos rios. Do restante, calcula o Ministério que só 11% vão para aterros sanitários adequados. O restante vai para lixões ou aterros mal feitos. Nesta série de 5 programas que começa hoje, uma equipe da TV Cultura de São Paulo viajou mais de 70 mil quilômetros para documentar o que se está fazendo em vários países europeus e da América do Norte para enfrentar o desafio do lixo. Na Europa, a equipe viajou pela Itália, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega e França. Na América do Norte, pelo Canadá e Estados Unidos. No Brasil, documentou iniciativas e problemas no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Brasília. Nova York fascina os norte-americanos e o mundo todo com os muitos atrativos que oferece. Mas a cidade é também uma espécie de capital do lixo no nosso planeta. Os 6 milhões de pessoas que vivem aqui dentro dos limites legais da cidade produzem só nas suas casas cerca de 12 mil toneladas de lixo por dia. Isso significa 2 quilos de lixo por pessoa por dia. A isso devem ser acrescentados o lixo dos escritórios, o lixo do turismo, o lixo das construções, o lixo das indústrias
E com isso, a produção total se aproxima de 3 quilos de lixo por pessoa por dia. É lixo demais. E isso já está criando problemas muito graves. Onde colocar tanto lixo? O que fazer com tanto lixo? Menos de 20% do lixo total vão para a incineração, que também não é um bom caminho, porque ela gera gases, inclusive dioxina. Pouco mais de 1/4 desse total é reciclado. Então, mais de 50% do lixo produzido a cada dia tem que ir para aterros. Mas não há mais lugares para situar esses aterros. Ninguém quer um aterro por perto por causa dos inconvenientes que eles geram de cheiros, de vazamento de água, vazamento de gases. Isto já é um grave problema ambiental. Calcula-se que, ao longo de sua vida, cada norte-americano consome 15 mil quilos de metais, 16 mil quilos de papel, 22 mil quilos de madeira, 29 mil quilos de produtos químicos e quase 500 mil quilos de materiais de construção. Ao todo, 571 mil quilos. Disso tudo, as embalagens representam quase 30%. Este lugar é um dos melhores exemplos do drama e do desafio do lixo. Todo o lixo da cidade de Nova York, algumas milhares de toneladas por dia, desde 1948 vinha para este aterro de Fresh Kills, em Staten Island, a uns 50 quilômetros de Manhattan. Mas o aterro está se esgotando. Então, por isso, uma grande parte desse lixo já está sendo levada todos os dias de caminhão para aterros no estado de Virgínia, a centenas de quilômetros daqui. Isto é um desperdício, é um drama, é um desafio, é uma despesa enorme. Provavelmente por isso não nos autorizaram a gravar cenas no interior deste aterro, que é considerado uma das maiores obras de engenharia do mundo. Nós solicitamos essa autorização durante meses, mas ela nos foi negada. Isso já quer dizer muita coisa. Aqui temos o outro lado do problema que vimos em Nova York. O lixo de Nova York está sendo transportado para cá. Estamos a 550 quilômetros de distância, num aterro, num condado do estado de Virgínia. E é para cá que já vem uma parte do lixo de Nova York. São cerca de 700 toneladas por dia. E provavelmente virá muito mais, porque com o fechamento do aterro de Nova York, serão mais 12 mil toneladas por dia que terão de ser enviadas para outros lugares. Aqui já se recebe também uma grande parte do lixo de Washington, que fica a mais de 150 quilômetros de distância. Quem deposita lixo no aterro paga cerca de $30, ou R$60 por tonelada, dos quais a empresa administradora repassa $5 para a municipalidade de Charles City. As 700 toneladas de lixo de Nova York, que recebe a cada dia, custam $30 cada uma para transportar e mais 30 para depositar. No total, $60 por tonelada, $42 mil por dia, ou R$84 mil diários. Cerca de 2,5 milhões de reais por mês, ou 30 milhões por ano. Se todas as 12 mil toneladas que vão para o aterro de Fresh Kills tiverem o mesmo custo quando se consumar o fechamento total, haverá um gasto de mais de 500 milhões de reais por ano para transportá-las e aterrá-las. Só aqui na Virgínia, 3 aterros competem para receber o lixo de Nova York. Ao todo, mais de 60 aterros disputam esse lixo. We do occasionally have problems. Most relate to truck traffic, the same as any industrial facility. So most in that regard. And occasionally we have odor concerns, but for the most part, the odor is contained to the active working area. And once you get away from that area, odors are generally very minimal. Quantos caminhões vocês recebem por dia? On a daily basis, we'll probably get about 125 trucks.
Este centro de triagem de lixo de São Francisco, na Califórnia, recebe cerca de 5.000 toneladas por dia. Desse total, umas 2.000 toneladas, pouco mais que isso, 42% do total do lixo, são separados e vão para reciclagem. Plásticos, garrafas, metais, jornais, papel, papelão. O restante, umas 3.000 toneladas por dia, vão para aterros. O centro de triagem recebe, já separados, vidro, latas, plásticos, papel e papelão. Do que é encaminhado para indústrias de reciclagem, 25% são plásticos, vidros e metais. O restante, papel e papelão. Do lixo produzido em São Francisco, quanto é reciclado e quanto vai para aterro? Right now we're recycling a little over 40%. Our projection for this year is 43% of all the waste produced will be recycled, and 57% goes to the landfill. So we're well on our way towards the goal of 50% recycling. No aterro de Vacaville, que recebe parte do lixo de São Francisco, custa mais de R$50 depositar uma tonelada de lixo orgânico e mais de R$70 a tonelada de lixo seco. O aterro recebe diariamente 170 toneladas de orgânico e 400 toneladas de lixo seco. O lixo orgânico é compostado para transformar-se em fertilizante. São Francisco também manda para o aterro, todos os dias, 160 toneladas de lodo de estações de tratamento de esgotos. Chicago é uma das cidades norte-americanas que mais lixo produzem, mais de 700 quilos por pessoa por ano. Isso quer dizer mais de 2 quilos por pessoa por dia. É muito lixo, tanto lixo que bastaria a produção de uma semana para encher este estádio de beisebol, que é o maior de Chicago, que pode receber até 40.000 pessoas. Embora recicle quase metade do lixo que produz, Chicago precisa de muitos aterros para colocar tudo o que resta, que são cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano. E não há mais aterros para colocar esse lixo. Então, a cidade tem que mandá-lo para aterros que estão a um mínimo de 30 quilômetros e até a mais de 200 quilômetros. Custa uma fortuna fazer isso. Vocês estão mandando mais de 50% do lixo para aterros. Como vocês vão fazer? Não há mais terras para novos aterros. There is land available for landfilling. We see our job as reducing the waste stream as much as we can and diverting garbage from landfills. But there's still going to be a need for them. They're not going to go away, and I don't think anybody has identified or invented the solid waste system that completely eliminates the need. What we need to do is make sure that we have safe landfills where the material can go. Our garbage right now leaves the city of Chicago and goes to other parts of Illinois, our state, and it goes into states like Michigan, Indiana. A que distâncias? It can vary from a very short distance of, say, less than 20 miles to as much as 150 miles. We pay roughly about $17, $18 a ton for the processing and between $35 and $40 a ton for disposal. As cidades estão entrando em colapso quanto à questão dessa coleta e aterramento de lixo, porque não está havendo mais espaço para fazer isso. E ali está a síntese dessa exiguidade do espaço. Claro, pode-se dizer, o país tem espaço para colocar lixo onde quiser, só que existe uma distância econômica de transporte que torna proibitivo esse movimento. Então, os aterros são próximos das cidades e as cidades estão se inviabilizando, né? Então, já claramente na sociedade ocidental você tem cidades inviabilizadas sob o ponto de vista de território para poder colocar seu próprio lixo. Então esse lixo está viajando 400 quilômetros, 300 quilômetros, 200 quilômetros
Isso significa uma perda, uma perda financeira enorme para a gestão da cidade. Em São Francisco, nos Estados Unidos, a coleta seletiva nas residências é feita uma vez por semana por uma empresa privada contratada pela municipalidade. Cada casa paga $11,68 por mês, mas isso pode mudar. Se o valor dos materiais recicláveis subir, o contribuinte paga menos. Se o valor cair, ele paga mais. Em cada casa existem 3 containers para separar o lixo. No container verde vai o lixo orgânico, o lixo de comidas, o lixo de poda, de jardim, dos quintais, etc. No container azul vão os materiais recicláveis, papel, papelão, plástico, alumínio, outros metais e vidros. E no container preto vai o restante do lixo, chamado lixo indiferenciado. O interessante é que, como em São Francisco, 42% da população não falam inglês em suas casas, são pessoas ou migrantes ou descendentes de imigrantes, os avisos têm que ser feitos em várias línguas. Tem avisos em inglês, avisos em chinês, avisos em espanhol. A coleta do lixo orgânico, com restos de alimentos principalmente, é feita separadamente da outra. O container verde é recolhido por outro caminhão. Vocês são a única empresa que faz este trabalho? Actually, no. There are other collectors who provide commercial collection and provide commercial recycling services. Quanto do que vocês coletam vai para aterros? Our recycling rate currently is about 36% of all waste San Francisco generates. So that would leave the remaining portion of about 64% currently is landfilled. Os moradores colaboram com você? Oh, yes, they do. They put it on the curb like they're supposed to and put everything in the proper bins pretty well. Você gosta do seu trabalho? Yeah, I love it. Quanto você ganha por mês? Per month, I'd say like $4,000 a month. Quanto de lixo você coleta por dia? Garbage, I average 10 to 11,000 pounds. David Essman, do Departamento do Meio Ambiente de São Francisco, é o principal responsável pelo programa de coleta seletiva, que já consegue reciclar mais de 40% do lixo. And the idea behind it is to change people's spending habits in an effort to try to reduce the amount of waste that's produced. And the way we promote it is through telling people that by doing that, they're not just helping reduce waste, but they're also saving money at the same time. And we calculated that a family of 4 that followed purchasing habits, buying in bulk, buying larger sizes, could save about $2,000 a year on their grocery bill, the average family of 4 in the Bay Area. David Essman acha difícil calcular com precisão, mas estima que a redução na quantidade de lixo produzido esteja em 5% e a redução nos gastos das pessoas com lixo em 10%. Todos os municípios da área metropolitana de São Francisco participam do programa para reduzir e reciclar o lixo. As 5.000 toneladas diárias que vêm para este centro de triagem são fruto desse trabalho conjunto. Os materiais vão para recicladoras. Esta área do centro de triagem recebe lixos especiais que podem ser trazidos por particulares para cá. Esta outra área recebe o lixo perigoso, que também pode ser trazido por particulares. Eles não pagam para colocar esse lixo aqui e isso é uma forma de incentivar as pessoas a que separem o lixo perigoso e deem a ele uma destinação adequada. Junto ao Centro de Seleção e Transferência de Lixo de São Francisco, funciona um centro de educação ambiental onde as crianças das escolas recebem aulas. O custo de operação e manutenção é de cerca de R$600 mil por trimestre. Alguns artistas
deixam aqui obras de arte construídas com coisas encontradas no lixo. Well, there's over 250 schools in San Francisco, and they all kind of apply to a field trip program. And we have about 6,000 kids come through the facility every year, and probably about 200 tours. O que vocês ensinam para as crianças? Well, the first thing we do is talk about waste reduction and recycling. We explain the 3 R's, reduce, reuse, and recycle. And we talk about how much garbage goes to the landfill every year and how through recycling they can reduce that and also help improve the environment. Henri Marie-Rose é um exemplo de talento colocado a serviço da arte do lixo. Henri é francês, mas tem estúdio em São Francisco. De tempos em tempos, ele se transfere para outro estúdio no centro de triagem de lixo. E é do lixo que ele retira os materiais para suas obras de arte. Henri, por que você decidiu trabalhar com lixo? The piece that is discarded had a function, which is the negative of what has been done. But the negative, for instance, if you see a hole, it called for something to be put in. So that sculpture is practically created by the fact that something has been taken away, but the negative has a message for us. Parte das obras criadas pelos artistas que vêm trabalhar aqui no Centro de Triagem de Lixo de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, fica neste jardim. Outra parte vai povoar os museus, as ruas e as praças da cidade. Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições, nossos restos mortais. De repente, no meio da rua, a arte do lixo. Aqui em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, nesta ótica, com tudo o que aparentemente não serve para mais nada, se compôs uma sofisticada decoração. Casca de coco, penas, flores secas e outros materiais se juntaram aqui para produzir esse resultado brilhante. Esta outra loja de São Francisco vende ou doa muitos tipos de materiais considerados inservíveis por seus proprietários. Livros, revistas, discos, tecidos, vidros, caixas, cartões, peças de computadores, botões, brinquedos, quadros, móveis, enfeites de Natal e de festas, instrumentos musicais, louças, luminárias, molduras, pôsteres, cestas, papéis e por aí afora. Quem dirige todo o trabalho é Anne-Marie Thielen. I started actually 22 years ago and was working then with the federal program with many artists and no supplies. Como funciona agora? We can go to a place of business and tell them that they're wasting their supplies and they see the cost of recycling as being very important. In other words, they don't have to pay for the garbage bill. We do workshops we have monthly workshops for the community at large, and then we have workshops for children. Os materiais que vocês recebem são vendidos ou doados? Well, it's half and half. We give I would say half, 50% is given away, and 50% is for a small fee. Neste outro espaço de São Francisco, um grupo de jovens ensina quem quiser a transformar restos de alimentos e de poda de árvores e grama em fertilizante. The San Francisco League of Urban Gardeners is committed to environmental respect
economic, environmental justice for people of poor communities to have security over the food that they eat, to divert waste from the landfills. I feel very fortunate to be a part of it. Chicago tem fama de ser uma das cidades com o melhor sistema de coleta seletiva e de reciclagem. Estaria reciclando 25% do lixo doméstico. Incluído o lixo comercial, a reciclagem estaria próxima de 50%. Mas no bairro em que a coleta foi acompanhada por nossa equipe, o quadro pareceu diferente. Muito pouco lixo reciclável separado nos sacos azuis. E, na verdade, todo o lixo colocado no mesmo recipiente, no mesmo caminhão, onde é compactado. A área metropolitana produz cerca de 4 milhões de toneladas de lixo por ano, o que significa quase 2 quilos por pessoa por dia. A coleta é feita uma vez por semana. Nas casas onde vive uma só família, o pagamento pela coleta já está embutido em outras taxas. Nos edifícios coletivos, há uma taxa especial. Vocês têm alguma legislação para reduzir o lixo? Well, what we do have in Chicago is we do have mandatory recycling for all office buildings and all commercial facilities. They have to have a recycling setup and be recycling at least 3 different items. Vocês incineram lixo? No longer do we incinerate garbage, at least for the residential recycling. There may be some commercial and office waste that may go to incinerators in the suburbs, but there are no operating incinerators for garbage that the city operates. But we're right now in the process of passing legislation that will eliminate all the incinerators, private and public, within the city of Chicago. Vocês têm problemas em certas áreas. As pessoas não separam bem o lixo. Vocês fazem campanhas para melhorar? There's always, it's an ongoing process as far as public education. We work very closely, for example, with the school children, helping to educate them about the importance of recycling, the importance of not littering on the street, and to pick up after themselves. But we also work with community groups. We've used a number of advertising programs with television and radio and the newspapers. O lixo coletado vai para 4 unidades de separação. 3 da municipalidade e 1 particular. Esta, operada por uma empresa privada, recebe 1.000 toneladas de lixo por dia. De 32% a 35% são separados para a reciclagem. Cada linha de trabalho separa um tipo de lixo. Os materiais recirculam várias vezes até se esgotar a possibilidade de separação. 65% do lixo vão para aterros. Os jornais de domingo em Chicago já são feitos com papel reciclado. Estamos viajando de Washington, na capital dos Estados Unidos, para Charlottesville, no estado da Virgínia. Nosso destino é a estação de tratamento de esgotos da Rivanna Water and Sewer Authority. Nesta usina pública, considerada modelo pela Agência de Proteção Ambiental norte-americana, funciona um projeto de transformação de um dos tipos mais difíceis de lixo, o lodo de estações de tratamento de esgotos, infertilizante misturado com restos de poda de árvores e de grama. A estação de tratamento, construída em 1984, recebe os esgotos produzidos por 120 mil pessoas. Se não utilizasse o lodo para a compostagem, teria de espalhá-lo nas plantações ou levá-lo para aterros, a alto custo. O lodo que sai da estação de tratamento de esgotos é trazido para esta outra unidade, onde é transformado em placas por equipamentos que retiram a água e deixam a matéria orgânica. Nas instalações de compostagem e equipamentos foram investidos cerca de $1 milhão. Depois de misturado o lodo triturado ao material orgânico, ele permanece em compostagem durante 30 dias. Para apressar a compostagem,
16 bocas injetam ar. A temperatura sobe para entre 55 e 85 graus centígrados. As instalações estão sendo ampliadas. O composto tem boa aceitação por causa da garantia de ausência de metais pesados, que são comuns em estações de esgoto e que os agricultores temem. Na região, só há 5 indústrias que trabalham com metais pesados e são monitoradas permanentemente. Quanto de composto vocês produzem aqui? Approximately 6,000 cubic yards of compost, finished compost per year. Vocês vendem? Yes, we do. Quanto custa? $13 per cubic yard is our present price selling the compost. Vocês conseguem vender tudo o que produzem? Yes, we sell all that we produce. Para quem vocês vendem? Landscapers, the general public, people in their own yards come up to purchase the compost and spread it on their lawns. O que vocês recebem cobre todos os custos? No, approximately 50%. Ao ter notícia de que essa estação de tratamento nos Estados Unidos produzia placas de lodo composto de dejetos humanos, o artista brasileiro Ciron Franco, diretor de arte desta série, não resistiu e decidiu construir o que ele chama de Monumento ao Neo-Rococó. Essa obra, segundo ele, será doada ao Museu Brasileiro da Escultura. O nosso capítulo das coletas especiais nos Estados Unidos começa aqui em Sausalito, perto de São Francisco, na Califórnia. E começa com algo que atormenta a vida dos moradores de grandes cidades, principalmente cidades turísticas. Como recolher dejetos de animais? Aqui em Sausalito, na Califórnia, os dejetos de cachorros e outros animais não são recolhidos. Mas as pessoas têm à sua disposição sacos como estes aqui, que são afixados, com um aviso que é para elas recolherem os dejetos produzidos pelos cachorros e outros animais e depositarem numa lata de lixo, com um apelo: mantenham limpos os nossos parques. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, ira ou desamor. Tarefa das mais complexas é cuidar da limpeza e destinação de resíduos de um hotel de luxo como este em São Francisco, que tem 1.200 apartamentos e mais de 1.000 empregados. Construído em 1904, o hotel resistiu ao grande terremoto desse mesmo ano, que destruiu grande parte da cidade. Resistiu também ao de 1989. O hotel tem vários salões para banquetes e fatura, só com essa atividade, cerca de 30 milhões de dólares, 60 milhões de reais por ano. Naturalmente, produz muito lixo e teve de criar um sistema interno de coleta seletiva. Todos os restos de refeições são separados do restante do lixo. O hotel serve cerca de 2.000 refeições por dia. O volume de lixo é muito grande e vai para um serviço especial de compostagem, onde se transforma em fertilizantes para jardins, pomares e para a agricultura. O criador deste programa é o gerente do hotel, Pedro Moran. Pedro, quando foi criado este programa? Este programa no es solamente nuevo en el Hotel San Francisco, sino que es un programa bastante nuevo a nivel de California. Es un programa que se está tratando de introducir a todos los hoteles debido a la gran cantidad de desperdicio orgánico que es producido en todos estos hoteles. Empezamos exactamente en noviembre de 1999. Producimos alrededor de 4 yardas cúbicas, esa sería la medida que es producida aquí en el hotel. Una yarda cúbica vendría siendo aproximadamente, pienso que alrededor de 1.200 libras. Debido al alto contenido de agua, pesa mucho. Nosotros pagamos por peso. Entonces,
Lógicamente, con todo este desperdicio orgánico que es tan pesado, nosotros pagamos más. Ahora que estamos separando esta materia orgânica, entonces lo que pagamos al mes es mucho menos. O Rockefeller Center, em Nova York, onde nós estamos, é um dos bons exemplos de como é difícil administrar essa questão do lixo. São 11 edifícios nos quais trabalham cerca de 50 mil pessoas. A cada dia, dependendo da época do ano, se é verão, se é inverno, frequentam esses edifícios entre 100 mil e 250 mil pessoas. A produção de lixo aqui ultrapassa 50 toneladas por dia e exige 300 pessoas trabalhando em full time para administrar toda esta gigantesca produção. Vocês coletam separados o lixo seco e o úmido? Yes, we make a concerted effort to do that. We use clear bags, clear plastic liners for dry waste and for what we call wet waste, which would be pantries and kitchens and other sorts of eating places. We use black bags. Para onde vai o lixo úmido? Wet waste goes into a separate compactor. Two compactors we have, one for the restaurants, one for the normal wet waste that comes out of the buildings. The one for the normal wet waste is picked up nightly. The one for the restaurant, as we were told, is 3 times a week. E vai para aterros? Goes first to the sorting site. Goes to the where the contractor unloads his trucks, and at that point he makes the determination about what's to be recycled, what's to go to the landfills. I'm assuming that since it's a large company, they may have their own landfills. I'm not sure. I know the former company did have their own landfills. That was Waste Management. E o lixo seco, para onde vai? Same, goes to the contractor's site where it's dropped and sorted for whatever recyclable material they can take out of it. Qual é o seu orçamento para a gestão do lixo? We probably are at over $800,000 a year. O lixo recolhido nos escritórios de cada andar é levado para o subsolo do edifício e colocado em containers, que depois são levados por caminhões. Uma das coletas mais difíceis de executar é a dos resíduos de hospitais e outros estabelecimentos do setor de saúde. O Beth Israel Hospital, de Nova York, é apontado como exemplar nessa matéria. Os resíduos hospitalares, propriamente, são separados do lixo de cozinha e do lixo administrativo. Já os resíduos hospitalares são separados em vários sacos. No saco vermelho vai o lixo potencialmente infeccioso. Seu processamento é o mais caro de todos, 5 vezes mais. Num container vão os objetos cortantes, como lâminas. Em um terceiro saco vão os papéis toalha, luvas sem sangue, pacotes e fraldas. Num container amarelo vão remédios de quimioterapia que são encaminhados para incineração. Os plásticos recicláveis são coletados à parte. O material cortante vai para uma autoclave onde é desinfetado. Depois, segue para o aterro. When I first started here in the 80s, there was a lot of hysteria associated with medical waste and a lot of over red bagging. We were generating 11,000 pounds a day of red bags, and now we generate under 3,000. And that's just because the staff are better trained on how to segregate wastes and to properly place red bags only where you need them. And in that process, we reduced our red bags by over 1 million pounds a year, and we saved over $800,000 a year in waste haulage fees. Temos que encontrar lugar no deserto aberto em nossos. corações.
Capital dos cassinos e do jogo nos Estados Unidos, Las Vegas também é uma das capitais norte-americanas do consumo supérfluo e da produção de lixo, neste país que já é o maior produtor de lixo do mundo, com mais de 2 quilos por pessoa por dia. Sendo assim, não é de estranhar, portanto, que se esteja planejando implantar a umas 100 milhas daqui apenas, no deserto de Mojave, nas profundezas de uma montanha, a Yucca Mountain, um depósito para o pior de todos os lixos, aquele que ainda não tem solução, o lixo nuclear produzido pelas usinas atômicas. Nós estamos começando agora uma viagem pelo deserto de Mojave em direção à Serra Nevada. Ali se encontra a Yucca Mountain, sob a qual o Departamento de Energia dos Estados Unidos está construindo, 300 metros abaixo da superfície, um túnel de 5 quilômetros. Se o projeto for aprovado pelo governo e pelo Congresso, mais 150 quilômetros de túneis serão construídos para receber o lixo radiativo dos Estados Unidos, que até agora não tem solução boa, assim como o lixo dessa espécie em todos os países que operam usinas nucleares. Nos Estados Unidos, esse tipo de resíduo de alta periculosidade atualmente está depositado em 72 usinas comerciais e 5 do governo. O local escolhido para o depósito fica numa área fechada e rigorosamente policiada de 600 quilômetros quadrados, onde já foram testados artefatos nucleares e mísseis. A esperança dos defensores da energia nuclear de encontrar uma solução para o lixo atômico está aqui, em Yucca Mountain. Se esta solução funcionar, haverá uma solução para o lixo nuclear no mundo todo que não foi encontrada ainda, embora mais de 30 países utilizem a energia nuclear. Este projeto de Yucca Mountain já custou até agora mais de 3 bilhões de dólares. Em julho deste ano, o Departamento de Energia terá de apresentar o projeto ao governo, para que este, caso o aprove, o mande ao Congresso. Há muitos adversários desta solução que acham que há problemas graves nesta região, inclusive de terremotos e de tremores de terra. Além disso, os índios Shoshone reivindicam esta área que, segundo eles, pertenceu aos seus antepassados. Daqui já se podem ver, ao longe, as instalações que estão sendo construídas. Uma tartaruga na pista exige uma parada para ver seu número de controle. Faz parte do programa de preservação da fauna do local. Chegamos ao local do depósito, na Yucca Mountain. Vocês têm problemas aqui em Yucca Mountain com terremotos e vulcanismo? We're doing a lot of research on earthquakes. We need to understand just how often earthquakes occur out here, what the levels of magnitude are. But most of our studies show right now that we're in a fairly stable area and that there's really a very low risk of earthquake damage in here. Also, a repository is an underground facility, and most underground facilities show very little effect from earthquakes. Mas vocês tiveram terremoto aqui em 1992. Isso não é perigo para o projeto? It does not so much danger to the project, but it does signify concern. We will need to be very careful about surface facilities. We will design all of our surface facilities to withstand any earthquakes, any of the highest level of earthquakes that we could expect in this area. But even when we had that earthquake in 1992, we did have some surface damage to a building that was a very old construction building. It wasn't really earthquake design, and it was about 3 miles from the earthquake epicenter. O lixo não pode contaminar a água subterrânea? The groundwater at Yucca Mountain is something that we have to focus a lot on because we recognize that there would really, if radionuclides could somehow get out of a waste package, and keep in mind that these waste packages are very well engineered, they're very strong, they're very structurally sound.
But if something could happen, if there were a breach, and if radioactive materials got out, we would be concerned about how could those radioactive materials get out to the accessible environment or out to the surface of the earth where people live. So we are concerned about groundwater because another pathway for possible radionuclides in the future, if there were a break in the canister, for those to get out to the surface and basically to get down about 20 miles to where Amargosa Valley is, and we have 1,300 people that are live in a ranching farming community down there. Well, the initial construction phase will probably last, you know, at least 50 years, somewhere out towards 20, maybe 2010, 2015 till it's built, and then it'll be a fairly long time to emplace all the waste. That might go to somewhere around 2035, and then we'll have a monitoring period, and that could be anywhere from 50 to 100 years or more. Right now I think it's estimated maybe for about 100 years of monitoring. So we're probably looking into 100, 150 years for the actual life span of this project. But then the repository has to sit there in a passive sense and protect these radionuclides, because it's going to take somewhere between 10,000 years up to 1 million years that this material needs to be isolated from people. Agora começa a nossa viagem dentro do túnel que leva ao depósito de resíduos nucleares em construção. Mergulharemos 300 metros sob a montanha. Antes, uma aula com instruções sobre os procedimentos de segurança. O pequeno vagão parte. É impressionante. Ninguém dá um pio. Medo, certamente. Depois de 10 intermináveis minutos de viagem para percorrer 7,5 km, chegamos a uma parada. O engenheiro-chefe do projeto explica que ali estão sendo construídos os locais para depósito do lixo nuclear. Neste local, as paredes de rocha maciça são revestidas por ligas metálicas de alta resistência. Aqui, explica o engenheiro, sob as rochas de 200 mil anos, se acompanha permanentemente a evolução da temperatura e da umidade. Começa a viagem de volta. Os cientistas já estão testando as condições de temperatura, umidade e infiltração da água. Se tudo der certo, se eles acharem também que não há possibilidade de terremoto e atividade vulcânica por aqui, se conseguirem resolver os problemas com os índios, se conseguirem resolver os outros problemas com o meio ambiente, então decidirão construir cerca de 150 quilômetros de túneis para receber o lixo nuclear dos Estados Unidos. Serão 70 mil toneladas em containers de 1 tonelada cada um. O Departamento de Energia ainda terá de vencer a resistência do governo de Nevada ao projeto. O governo não concorda em que seja trazida água para aqui e ameaça, com apoio na justiça, impor multas que inviabilizariam a obra. Daqui do alto, ainda se podem ver os vulcões que estiveram ativos até há 75 mil anos. Os índios Shoshone que se opõem ao projeto do depósito de lixo nuclear aqui entendem que o equilíbrio será perturbado se essa obra for adiante. Eles acham que há um equilíbrio perfeito aqui entre o céu e a terra, entre a água e as nuvens, entre a vegetação e os espíritos, entre os animais e o conjunto de coisas que está aqui. Tudo isso será perturbado e é por isso que eles são contra o projeto. Nos próximos programas desta série, você vai ver o que se está fazendo para enfrentar o desafio do lixo no Canadá e na Europa. Os modelos canadense e alemão de coleta seletiva. As políticas da Escandinávia para reduzir o lixo.
Um sistema exemplar de reciclagem de automóveis. A arte do lixo. E o que o Brasil está fazendo de melhor nesta área. Não, solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. Pode de novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões. Milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, a ira, o desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. Não, solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. Pode de novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões. Milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, a ira, o desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. Neste segundo programa da série O Desafio do Lixo, nossa viagem começa hoje pelo Canadá. Mais exatamente por Toronto, uma das principais cidades do país, onde se repete o drama que no primeiro programa vimos nos Estados Unidos. Os aterros estão se esgotando e não há áreas para novos aterros, porque ninguém os aceita por perto. Este aterro que estamos vendo é o de Kill Valley, em Toronto, aberto em 1983, mas que já está se esgotando. As camadas de lixo superpostas aqui já atingem 77 metros de altura. E a área ocupada está em torno de 1 milhão de metros quadrados, 1 quilômetro por 1 quilômetro. Em 17 anos,
o aterro recebeu cerca de 35 milhões de toneladas de lixo. E só não vieram mais porque a cidade recicla cerca de 26% do seu lixo. Mesmo o que sobra para o aterro passa antes por estações de triagem e compactação que reduzem o volume do lixo em 50%. Nos últimos tempos, o aterro recebeu quase 2 milhões de toneladas de lixo por ano. Ainda assim, cerca de 500 mil toneladas anuais têm sido mandadas para aterros em Ann Arbor, nos Estados Unidos, onde o custo de aterramento é menor. Como informa este jornal canadense, o aterro de Kill Valley estará sendo fechado no ano que vem. Esgotou-se. E a única solução será mandar o lixo que ele recebe para uma antiga mina de ouro em Kirkland Lake, a mais de 500 milhas, 800 quilômetros de distância de Toronto. Para isso, será preciso mandar um trem carregado de lixo todos os dias e voltar para receber nova carga no dia seguinte. A cidade receberá uma taxa por tonelada de lixo depositado. Ângelo Babaris, coordenador do aterro de Kill Valley, confirma que o lixo será mandado para 800 quilômetros de distância. Right now the City of Toronto is selecting and they've nominated Kirkland Lake, which is about 500 miles north of Toronto. It's an old mine it's very deep and filled with water and has to be the water drained and the whole mine relined before they can use it, so it'll take a couple of years. Babaris mostra também o custo financeiro do fechamento do aterro. This landfill is owned by the City of Toronto, and so the city dumps their garbage here for free. When we privatize it, send it to a private company, we'll have to pay them $55 a ton to collect our garbage. Right now we produce 1 million tons of garbage from the City of Toronto, so it will cost us $55 million a year to take our garbage away. In addition to Toronto's garbage, we collect about $22 million worth of revenue from private companies. So when the landfill closes, we'll also lose that $22 million revenue. Toronto, que já recicla 26% de seu lixo, pretende chegar a 50% em 5 anos. A coleta seletiva doméstica já atende 2,5 milhões de pessoas. Nos containers azuis são separados o vidro, latas de comidas e bebidas, alumínio e PET. Nos containers cinzentos, jornais, papéis, papelão, sacolas, caixas, embalagens de papel, revistas. O lixo orgânico em sacos plásticos é coletado separadamente por outro caminhão. Lixos especiais, volumosos, têm dia certo para serem recolhidos. O lixo perigoso tem de ser deixado em sacos abertos para mostrar seu conteúdo. A cada ano, os moradores de Toronto recebem um folheto como este, onde está escrito cada dia de coleta que vai haver na cidade, cada tipo de lixo. Então, cada pessoa pode programar a sua vida em relação ao lixo de acordo com este folheto. E também tem as instruções sobre o que fazer com cada tipo de lixo. As pessoas colaboram com o seu trabalho? Yeah, on the most part they do. Que problemas você tem? Probably maybe heavy cans, stuff not what they're not supposed to put out. They put out like paints and stuff like that. But other than that, it's not that bad. Você acha bom o seu salário de $50 mil por ano? Yeah, I think it is. Yeah. Cada caminhão carrega 4 vezes por dia 2,5 toneladas. Isso quer dizer que os garis de um caminhão levantam 10 toneladas por dia, 40 por semana, mais de 2.000 toneladas ou 2 milhões de quilos por ano. O brasileiro Juca Melo vive há 1 ano em Toronto. Uma das coisas que mais impressionou foi a atenção que se dá ao lixo aqui, né? Porque no Brasil eu nem tomava conhecimento dessa coisa. O lixo simplesmente era jogado no determinado local. O maior trabalho que a gente tinha de jogar no lixo. É muito mais difícil mexer com o lixo aqui?
Não, mais fácil, né? Porque lá no Brasil você coloca, fica aquela moscaiada, aquelas coisas chatas, né? Aqui não, aqui fica tudo certinho, tudo direitinho. E essa questão, por exemplo, de não ter coleta do lixo todo dia, de resto de comida, folhas e cascas e tal, isso não chega a criar problema, não chega a ter mau cheiro, essas coisas? Não, porque a gente compra um container, né? Deixa aqui fora e vai colocando aqui fora as coisas. A gente evita de sobrar comida, né? E vai colocando aqui fora. Você então acha não... que produz mais lixo aqui ou no Brasil? No Brasil. Bom, pra mim, na minha casa, eu acho que lá eu produzia mais lixo do que aqui. Porque aqui você tem como você contar os saquinhos, né? Que ele fica aqui fora, você tem o trabalho de descer as escadas, né? Rosane, é eficiente o trabalho que eles fazem aqui? É muito eficiente. Tanto é que depois que passa o caminhão do lixo, né? Tem um vassourão varrendo a rua. Uma das cidades apontadas como bem-sucedidas na coleta seletiva é Guelph, que tem pouco mais de 100 mil habitantes e separa seu lixo desde 1995. 98% da população aderiram ao sistema, que coleta 200 toneladas por dia. O custo da coleta é pago pelas residências junto com um imposto predial. Cada uma paga cerca de R$100 por ano. Cerca de 34 mil casas e 10 mil residências multifamiliares separam o lixo, além de 3 mil estabelecimentos comerciais e industriais. O custo da coleta é de $78 canadenses por tonelada. Nos sacos azuis é colocado o lixo seco, vidro, latas, papel, papelão, plástico. Nos sacos verdes se coloca o lixo orgânico, restos de comida, etc. Cada morador produz, em média, 2 quilos de lixo por dia. Isso significa, para os 100 mil moradores da cidade, cerca de 200 toneladas por dia que são produzidas. Mas a coleta só é feita uma vez por semana. Os moradores também colocam do lado de fora de suas casas o chamado lixo especial, como aquele que colocou aquelas cadeiras. Mas esse tipo de lixo não é recolhido pela coleta rotineira. É preciso pagar um serviço especial que cobra $15 por volume ou então levar até o local de triagem do lixo. Em quantas casas você coleta? Between 500 and 600. Quantos quilos você recolhe por dia? Anywhere between 8,500 and 12,000 kilograms. O que você acha do seu trabalho? I love my job. Oh, do I ever? I wouldn't be doing it if I didn't. Quanto você ganha por mês? By the month, about $2,600. That's without the tips. Você acha que é um bom salário? Oh, it could be a little better. Oh, for sure, in the winter time. Yeah, it's brutal. Oh, snow's this deep, side of the road. As pessoas colaboram com você? Oh, people love me. O lixo coletado na cidade vem para este centro de triagem e compostagem aberto há 6 anos. Ele pode receber até 350 toneladas por dia de lixo seco e 170 de lixo úmido. As instalações custaram $36 milhões canadenses. O custo de processamento aqui é de $80 por tonelada para o lixo seco e de $73 para o lixo úmido. Depositar no aterro custa $53 por tonelada. Para lá ainda vão metade do lixo seco e 1/4 do lixo úmido. No conjunto, recicla-se quase 60% do lixo coletado. As vendas de materiais separados no centro de triagem já superam $2 milhões por ano. O composto produzido, quase 3 mil toneladas por ano, é disputado por 4 empresas vendedoras. O centro de triagem, que pertence à municipalidade, é assessorado por um comitê de professores, industriais e outros cidadãos. No centro, são separados e vendidos papel, papelão, plásticos, vidros, alumínio e metais. O lixo perigoso coletado nas residências
pode também ser trazido para estas instalações separadas no centro de triagem, onde recebe tratamento diferenciado. Aqui se recebem principalmente restos de pesticidas usados nos jardins, mas também pilhas e baterias, tintas, etc. O lixo especial e lixo de poda das residências pode também ser trazido para o centro de triagem. Quanto tempo leva a compostagem? From the day the material comes in to the day that it looks like this nice brown pile behind us is only 6 months. Quanto custa o composto? Approximately $40 per ton for compost. Mas tem uma parte que vocês não cobram, não tem? The yard waste is shredded and people can come and pick that up for free. They have to load it by themselves. Se alguém trouxer o lixo aqui, precisa pagar? Yes, residents pay $1 per bag, or if they have a larger mixed load, it's $53 per ton. Guelph também utiliza os gases produzidos pelo aterro para queimá-los nesta usina privada e gerar energia elétrica, ou para produzir biogás. Esta outra usina, que funciona junto ao aterro de Kill Valley, em Toronto, também queima gases para gerar energia elétrica, que vende para 25 mil residências. Mas paga à municipalidade pelo gás que é queimado a 1.400 graus centígrados. Este é o fim da linha de um dos principais produtos da nossa sociedade de consumo, o automóvel. Aqui, nesta unidade, perto de Toronto, no Canadá, cerca de 600 carros por dia são triturados. O produto desta trituração é mandado, na maior parte, para siderúrgicas, onde os metais são refundidos. Há outros metais mais leves, como cobre e alumínio, que vão para outras empresas. E cerca de 20% do que sai daqui vai para aterros nos Estados Unidos. Mas não são apenas carros que são triturados aqui. Também refrigeradores, computadores, máquinas de lavar roupa, fogões. Todo tipo de sucata metálica pode ser triturado nesta unidade. Perto de 35 mil toneladas por mês são processadas aqui. Nesta indústria de Toronto, outro caminho para reduzir o lixo: a fabricação das chamadas composteiras, nas quais se pode reciclar em casa lixo doméstico e restos de poda e de grama cortada, para produzir fertilizante para jardins e hortas. A indústria, que abastece também os mercados dos Estados Unidos e da Inglaterra, já produziu mais de 2 milhões de composteiras. Na média, cada uma delas evita que mais de 200 quilos de lixo por ano sejam mandados para aterros. Pode ser até mais. Há quem chegue a compostar mais de 1.000 quilos por ano. Quanto mais o lixo é revolvido, mais depressa se transforma em composto. Grande parte do que é produzido aqui é comprado ou subsidiado por municipalidades para reduzir o lixo que iria para aterros. Por isso, em média, as composteiras são vendidas por preços entre 15 e 20 dólares canadenses, quando poderiam custar até 100 dólares. O dono da indústria explica como funciona a composteira. Residents take food material from their kitchen, wet organics from their kitchen, banana peels, eggshells, apple cores, etc. Combine that with yard materials, green grass, leaves, and they put it into the unit. The earth machine, they put the material in through here, and they can retrieve it approximately 3 months later from the bottom or lift the composter off. It depends how hot the composter is. The hotter it is, the faster it composts. And you know, we keep on putting, every single day we put vegetable scraps in here and leaves, and we've been putting it all summer, and it keeps on going down and down. So it's really amazing. You can see the results from how much stuff you can reduce from your garbage. Because, you know, a long time ago we used to just throw it in the garbage. So it's a big saver. Com o composto, a família de Dmitra produz em casa cebola e alho, pera, berinjela, flores, couve, abricó, cereja e muito mais.
A equipe da TV Cultura está entrando na usina nuclear de Toronto, onde se expõe outra face do drama do lixo nuclear. Um depósito provisório onde se acumulam os rejeitos que não têm para onde ir. Os membros da equipe vão passar várias vezes pelo monitoramento para medir as radiações. Os bastões de combustível radiativo são usados de 12 a 18 meses nos 4 reatores em funcionamento. Outros 4 estão inativos. Quando já não servem mais como combustível, os bastões são mantidos em tanques de água durante 10 anos e depois vão para um depósito provisório seco. Toda a área da usina é mantida sob rigorosa vigilância. Já estão estocadas na usina milhares de toneladas de lixo de alta periculosidade, geradas desde 1972. A previsão é de que a usina funcione pelo menos mais 12 anos. Por isso, está sendo construído mais um depósito. E como a previsão é de que o lixo não possa ficar aqui por mais de 50 anos, planeja-se sua transferência para depósitos subterrâneos ainda não aprovados. Os containers têm paredes externas de aço com 10 centímetros de espessura. Depois, paredes intermediárias de concreto e paredes internas de níquel. Ainda assim, a temperatura da parede externa é alta. Em cada tubo é colocado um bastão de combustível radiativo. Vocês têm aqui no Canadá oposição forte dos ambientalistas, como na Europa? Yes, Canada has some very strong environmental groups, Greenpeace, Energy Probe, just to mention a few. And they certainly have their views on nuclear power and nuclear waste management. And we want to have an open dialogue with those environmental groups so that we can work to a resolution that is mutually acceptable. É uma negociação política complicada, mas a coligação que está no poder hoje na Alemanha e que inclui os verdes, não tem dúvida que em 25 a 30 anos o país deixará de usar a energia nuclear. Os 17% do consumo de energia que as usinas atômicas atendem hoje serão substituídos por programas de conservação de energia, redução do consumo, portanto, por energia dos ventos, por energia solar e outras formas de energia renovável. A principal razão fundamental para esta decisão é que até agora ninguém encontrou solução para o problema do lixo nuclear. Qual é a posição dos verdes sobre energia nuclear? Bom, de fato, a questão do lixo nuclear não está resolvida. Eu não conheço uma técnica que é uma técnica sustentável, que poderia ser chamada uma técnica que poderia resolver este sistema do lixo nuclear. Também, se você coloca o lixo 900 metros embaixo da terra, num lugar muito seguro, onde tem pedras duras, esta não é uma solução, porque você tem que ter certeza que nos últimos 20 mil anos, em 20 mil anos, é um tempo tão enorme. Se você vai ver a situação na Alemanha 20 mil anos atrás, então tinha esta, como se chama, idade da pedra. Então, 20 mil anos no futuro, você tem que segurar o lixo embaixo da terra. É uma situação que não é aceitável. Os defensores da energia nuclear dizem que custa muito caro produzir outras formas de energia. Hoje, para eles, é muito fácil de produzir energia de uma forma muito barata, porque eles sempre foram apoiados pela parte do governo alemão. Mas como hoje já não tem mais este sistema, então eu acho que também no futuro vai ser mais difícil de produzir energia nuclear tão barato. E o que será feito com os resíduos nucleares já produzidos e os que ainda virão?
For that purpose, there have been a working group which built a concept or made a concept for solving this problem. And the concept mainly means that we shall dispose of nuclear waste underground. For that purpose, I think we have very excellent conditions in our country. Vocês estão seguros dessa solução? Na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros lugares há muitas dúvidas ainda. Well, being an official of this government, I'm convinced that it is a very wise decision. Temos que encontrar lugar no deserto aberto em nossos corações. São 6 horas da manhã em Berlim. Enquanto a cidade ainda dorme, um exército de mais de 2.000 homens começa a recolher as 4.000 toneladas de lixo, 4 milhões de quilos de lixo produzidos nas residências, mais de 1 quilo por pessoa por dia. Nós vamos acompanhar a coleta seletiva do lixo doméstico em um setor de Berlim. Há 8 anos, o país tinha quase 3.000 aterros, dos quais mais de 500 só para lixo doméstico. Uma nova legislação começou a ser implantada para reduzir o lixo e obrigar a reciclagem. Em Berlim, as residências podem separar o seu lixo em até 6 containers diferentes, para facilitar a reciclagem. Um para vidro verde, outro para vidro branco, um terceiro para papel e papelão, mais um para o lixo orgânico, um quinto para plásticos e o sexto para o chamado lixo indiferenciado. O usuário paga pelo lixo indiferenciado, pelo lixo orgânico e pelo papel e papelão. Pelo restante do lixo, os custos de coleta e separação e aterros, quando necessários, quem paga é um sistema nacional mantido com a contribuição dos produtores de embalagens para um fundo. A legislação obriga os produtores de embalagens e quem vende produtos que as utilizam a recolher o lixo que geram. Desde 1991, quando começou o sistema, a redução nas embalagens coletadas foi de quase 15%, cerca de 1.300.000 toneladas por ano. Hoje, são reciclados 75% do vidro, 70% do papel, papelão e metais, 60% dos plásticos e do alumínio. Ao todo, quase 6 milhões de toneladas por ano. A legislação alemã estabelece novas metas para serem atingidas nos próximos anos. E a partir de 2005, nenhum lixo poderá ir direto para aterros sem pré-tratamento. O Dual System, que se encarrega da coleta e destinação de embalagens, reúne hoje mais de 18.000 empresas filiadas. Cada uma delas contribui para o fundo do sistema de acordo com o tipo de material que usa, seu peso e quantidade de produtos vendidos. Parte do lixo seco e 1/3 do lixo orgânico vão para incineração, destinada a produzir energia e calefação. 2/3 do lixo orgânico vão para a compostagem e para aterros. Estamos nos aproximando do aterro de Berlim, onde o caminhão vai depositar o lixo não reciclável recolhido. Poucas pessoas se perguntam o que é que acontece com o lixo que elas produzem. Aqui no caso de Berlim, nesta coleta que nós estamos acompanhando, depois de terminar o recolhimento do lixo, o caminhão percorreu mais 40 quilômetros para trazer tudo o que foi coletado para este aterro na zona rural de Berlim.
Quantas horas por dia vocês trabalham? Ja, so circa 7,5, 8 Stunden. E quanto vocês ganham? Weiß ich nicht. Nee, ich sage Ihnen mal netto, netto sagen wir mal zwischen 2.000 und 3.000 Mark. A Berlim opera aqui um aterro em nível, que é o aterro não encaixado, o aterro que é feito sob a superfície. Já está aí pelos 30 metros aproximadamente de altura. Isso já significa dizer que já está prestes a ter um grande problema aí de falta de lugar para colocar esse monte de material coletado na cidade como um todo. Para cá vem de tudo, vem todo tipo de resíduo que o pessoal deixa de colocar na coleta seletiva. E vem resíduo orgânico também. Isso gera gases dentro do aterro, ele tem uma boa rede de queimadores e aqui embaixo um tratamento de água, inclusive, com recirculação. A água é captada na bacia e daqui ela volta para o aterro na forma de injeção. E com isso esse aterro pode ser considerado um aterro bem operado. Anja Corpium é uma dona de casa em Berlim. Ela separa o vidro, papel, papelão, metais e plásticos do lixo orgânico. A coleta é feita uma vez por semana. Mas ela pensa que o sistema ainda precisa melhorar. A separação é bem feita em Berlim? Nicht so gut wie im Süden Deutschlands. E quanto você paga pelo lixo? Nee, das ist in den Hauswartungskosten drin. Und das sind hier etwa 109, da ist aber auch etwa 109 Mark und da ist aber auch Säubern des Hauses und Pflege und alles dabei. A questão principal do lixo deveria ser como evitar o lixo, como reduzir o lixo, em vez de produzir cada vez mais lixo e depois fazer a colheita do lixo. Por isso eu acho que na Alemanha você poderia ser que este sistema de fazer a colheita, de dividir o lixo, está funcionando bastante bem. Mas a questão da redução do lixo não é bem discutido. Por exemplo, este sistema do Green Dot é um sistema que é mais um sistema que poderia ajudar a incentivar, a aumentar o lixo. From the beginning of the dual system till today we have 35 million tons of waste or of packaging who went in the dual system and in the recycling and not in the incineration plant or in the landfill. Mas as pessoas que administram o sistema do Dual System dizem que houve uma redução, que eles colocam na casa de 13,5%. As embalagens na Alemanha, desde a introdução do sistema, teriam se reduzido em 13,5%. Bom, mas com um outro conceito que está ligado mais de uma redução do lixo, eu acho que a redução do lixo poderia ter sido ainda maior. Quanto vocês aplicam em educação ambiental? This 3.9 is for the waste management companies, and then you have a difference of 0.2 billion marks are for the organization here, for the people who work here, and also for this public relation. Uma das coisas mais características aqui e mais marcantes aqui na Alemanha é que os supermercados são responsáveis por todas as embalagens descartáveis supérfluas, ou seja, sobre-embalagens que envolvem as embalagens que são levadas para casa. Então, as pessoas entram no supermercado, compram e tem um espaço especial onde elas colocam essas sobre-embalagens. Esse é o primeiro ponto característico. O segundo ponto é que não se faz o transporte dos materiais comprados no supermercado nas famosas sacolinhas de supermercado que nós conhecemos bem no Brasil. Aqui os supermercados são proibidos de dar essas sobre-embalagens e que se limitam a vender sacos quando as pessoas querem efetivamente comprar uma embalagem para levar para casa. E a característica desses sacos é que eles são reutilizáveis, não são sacos descartáveis na primeira rodada, como as sacolinhas de supermercado são. Este campo da arte do lixo é muito mais surpreendente do que pode parecer à primeira vista. Nós estamos aqui em Berlim, no ateliê desta jovem artista que se chama a si mesma de Miss Lata, porque ela trabalha
fundamentalmente com latas que ela recolhe e que são lixo e que amigos recolhem para ela. E com isto ela faz as mais surpreendentes coisas. Mislata, e quem compra teus trabalhos? Hay muy poca gente que lo compre porque, bueno, por una parte piensan a veces cuando lo ven, si son los accesorios, que ellos mismos se lo pueden hacer. Eso por una parte, entonces dejan de apreciar el trabajo o la idea. Y por la otra, pues hay poca gente que se atreva a llevar un bolso de lata o una lata en la cabeza porque todo el mundo te mira. Entonces la gente intenta pasar desapercibida. Mas você pode me contar de alguém que tenha comprado seus trabalhos, alguém desse tipo atrevido? Pues, por ejemplo, sí, he tenido un encargo o un par de encargos atrevidos. Uno era una mujer que el día que se casó, pues para su traje de novia me hizo un encargo de lata. Seu vestido de noiva? Un vestido de novia con el ramo de flores de lata y estuvo, tuvo mucho éxito, sí. ¿Y usó? Lo usó. ¿Na igreja? En la iglesia. ¿Y o que é isso aí? Antiguamente era una lata de aceite de oliva español, me parece, sí, es español. Y bueno, ya no lo es porque es un bolso. Una bolsa? Una bolsa. Para mulher? Para mujer o para hombre. Para um homem vaidoso que gosta de... Podría ser. Depois de trabalhar tantos anos com lixo, com basura, você acha que na basura está retrato da vida das pessoas? Se puede hacer un estudio sociológico sobre ello. Cuando yo recojo, digamos, las bolsitas de mis amistades, que a lo mejor me dan cada mes, ¿no? Puedo hacer un análisis psicológico de esa persona, cómo va la economía, qué apetencias tiene, en qué supermercado compra, porque conozco los productos y los envases. Entonces, es curioso si tiene más apetencia por el chocolate, si come salado, dulce, si compra en uno más caro o en uno más barato. Todo eso define mucho a la persona que tira la basura. O que é isso que você está usando no cabelo? Bueno, era una lata. Ya no lo es, porque está trabajada y tiene una función diferente. Era uma lata de quê? De tomate, turca. Agora, Mislata prepara uma modelo para um desfile especial para este programa, na rua em frente a seu ateliê, em Berlim. Agora estamos em Bonn, antiga capital da Alemanha. Aqui em Bonn, na Alemanha, há um dia da semana em que o Departamento de Limpeza Urbana marca para recolher o lixo especial, aquele que é fora de medida, que é fora de padrão, que não cabe na coleta normal. Então as pessoas que têm esse lixo especial colocam nas portas para ser recolhido. E aparece de tudo. Aparece cama, aparece luminária, aparece máquina de escrever, aparece um xilofone de bambu, aparece até uma barraca dessas que os jovens que acampam usam. E isso acaba sendo o início de um processo informal de reutilização do lixo, porque quem precisa vai buscar nesses lugares aquilo que falta nas suas casas. Já é noite em Bonn, mas o lixo especial continua a ser depositado à porta das lojas e edifícios comerciais à espera da coleta específica. E as pessoas continuam a procurar no lixo alguma coisa que possa lhes servir. Móveis, eletrodomésticos, peças de computadores, objetos de adorno e etc. Nas residências, a cidade tem um sistema avançado de coleta, a que poucos países chegaram, e recicla cerca de metade do que produz. Mas nem todos os cidadãos estão satisfeitos. I'm not depressive, but they are not fulfilled, I would say, because there are too many things in the whole of Europe which hinder them to realize this. A política de redução do lixo não funciona? I'm afraid it doesn't, because, for example, especially the bins of tins of beer and tins of lemonade and so on, it's a growing part
instead of growing the part of bottles of glass, which are recycled. Como vocês separam o lixo? The community delivers these containers. These containers, the blue containers are for paper. The yellow ones are for plastics, metal, and aluminium. And this is the rest for people who don't separate the waste. And the last container is for the rest of kitchens, potatoes, bananas, and so on. Thing for batteries and for waste which is dangerous for the environment. We only pay for the grey container. It's not very expensive, about 300-400 Deutschmarks per year. O que o senhor acha da coleta de embalagens pelas empresas? It was a good idea, but I think there are too many firms, too many people who want to earn with this system, and they don't act in the correct way, many of them, not all of them. I think many of them don't act in the correct way, and even plastic is burned, for example, and it should be recycled. O diretor da limpeza pública de Bonn tem visão diferente. Não, eu acho que temos alguns bons números para reduzir o lixo. Aqui na nossa região temos a chance, temos agora, diminuir o lixo mais ou menos 50%. Mas não há dificuldade com os plásticos? Tem alguns problemas, por exemplo, para a reciclagem de plástico em Alemanha. Por exemplo, existem algumas técnicas de reciclagem, usar, por exemplo, para a produção de outros materiais de plástico, por exemplo. Mas não existe um mercado tão grande para os plásticos renováveis. E por isso, na Alemanha está pensando se é um sistema econômico de usar todas as possibilidades para usar os plásticos no setor do stoffliche Verwertung. Yeah. Pois também é melhor de dar estes plásticos na futura na incineração. Aqui na Europa, até a paisagem urbana pode ser reciclada. Neste trecho da estrada entre Bonn e Colônia, desde a década de 70 havia este edifício abandonado, uma estrutura que ficou aí à sua própria sorte porque o dono faliu. Um artista chamado Schultz conseguiu autorização e a transformou numa obra de arte, a que deu o nome de Hotel Europa. Hoje, a estrutura abriga pessoas como Kennedy, Luther King, Einstein, Gandhi, Lady Di, Thatcher, uma porção de gente. E, em lugar de um velho edifício abandonado, temos hoje essa obra de arte. Nesta usina é incinerada a parte do lixo de Bonn que não é reciclada. As duas unidades que funcionam podem incinerar 480 toneladas de lixo por dia, mais do que todo o lixo da cidade. Por isso, uma terceira unidade está parada, sem lixo para queimar. A usina reduz o lixo para 10% de resíduos queimados. Parte é utilizada em blocos que servem de base para pavimentação de rodovias e estacionamentos. Parte vai para aterros especiais. Mas a incineração é muito polêmica, porque, dependendo da temperatura, pode gerar dioxinas e furanos muito perigosos para a saúde humana. Principalmente se queimar lixo orgânico, que baixa a temperatura. A Alemanha tem 53 usinas de incineração com capacidade para queimar 14 milhões de toneladas de lixo por ano. Há um controle da emissão de dioxinas na incineração? Existe
controle permanente, por exemplo, análise de dioxina, também no cada minuto, mas eu acho que cada semana. Um pouco além de Bonn, perto de Colônia, ainda na Alemanha, outra amostra da arte do lixo. Desta vez, em proporções monumentais. O poeta Manuel de Barros já disse que o que é bom para o lixo é bom para a poesia. A prova está aqui. Joaquim Rederer é filho de um metalúrgico e desde menino se apaixonou pelo ferro. Estudou arte e passou a trabalhar com sucata de ferro nesta velha estação ferroviária abandonada que ele alugou. E aqui está a prova de que o que é bom para o lixo é bom para a poesia. Por que você trabalha com lixo? Why I'm working with trash, you know, there are several reasons. The first reason, when I was younger, I didn't have the money to buy new things, you know. So it was more like a principle of working with art without having money. But now I have the money to buy new things, but actually I found out that working with trash is increasing creativity. E quem compra as suas obras? It's all kind of people, very normal people, friends of mine, but also like a museum or a big industry complex or, yeah, rich people too. De mentira, ira e o desamor. Temos que encontrar lugar no deserto aberto em nossos corações. Aqui já é uma outra forma de trabalhar com o lixo. É um centro ecológico particular. Os proprietários deste lugar se dispõem a ir buscar o lixo onde ele esteja e seja qual for, e trazem para cá. Dependendo do tipo de lixo, a pessoa que está cedendo os materiais paga alguma coisa. Dependendo do tipo, não pagam nada. O lixo é classificado e é separado aqui fora, nesses tambores, nesses contêineres. E tudo o que pode ser aproveitado, reaproveitado, na verdade, vai lá para dentro e é vendido. Nós não podemos mostrar esta parte porque o proprietário não permite. Nós estamos numa central particular de recepção de lixo e aqui está um caminho pedagógico, ou seja, um caminho de educação ambiental nesses boxes de vidro, mostrando o que é possível fazer com plástico, por exemplo, né? E aí em seguida tem aí o vidro, passando desde a reciclagem de garrafa propriamente dita até virar sílica de novo. Aqui está o quadro do papel, né, com o ratinho lendo o seu livrinho, depois explica todas as coisas embaixo, nesse papel escrito. E embaixo os artefatos de papel com polpa moldada, que vão de protetores de ovos para comércio e várias outras utilidades da polpa moldada e o papelão ondulado como embalagem. E ali passamos para o composto. O composto são as imensas possibilidades de transformar material orgânico em material usável em jardins. O ratinho da rolha pretende o quê? Transformar essa imensidão de rolha que se consome aqui com as garrafas de vinho na Europa, transformar isso granulando essas rolhas, né, moendo essas rolhas e transformando então em pisos, em material para isolamento térmico. Então esse aí é o último quadro desse percurso pedagógico aí de educação ambiental da reciclagem, né, com a parte dos metais, com todos os metais, né, postos aí, lata de folha de Flanders, lata de alumínio, né, fios de cobre. Nesta usina em Berlim, outro ângulo da reciclagem, o de materiais de construção. No ano passado, ela reciclou 1/4 das 400 mil toneladas desse tipo geradas em Berlim. Qual foi o investimento da empresa nesta unidade?
hat gekostet 15 Millionen. A empresa recebeu subsídios. Subventionen seitens des Staates gab es natürlich. Hängt auch immer davon ab, wie viele neue Arbeitsplätze dadurch geschaffen werden. Wie hoch jetzt die einzelnen Subventionen waren, kann ich hier nicht mehr sagen. Uma parte do lixo orgânico da Alemanha vai para usinas de compostagem como esta, em Bonn, onde se transforma em fertilizante para lavouras, jardins e outros lugares. Entra aqui o material orgânico de jardim junto com o material coletado seletivamente pela comunidade. Mistura-se os dois, numa percentagem praticamente meio a meio, com 100 toneladas dias de entrada. E aí passa pelo processo todo de compostagem, e essa é uma unidade de 4 anos de existência, ou seja, uma unidade praticamente moderna, demonstrando que a aeração forçada é uma tendência no tratamento da compostagem aqui na Europa. Já tinha na Itália, agora tem na Alemanha. E aí sai finalmente, depois de compostado, sai 20 toneladas dia, ou seja, 20% do que entrou em peso praticamente se transforma em composto. E vendido aqui por 5 marcos, um saco de 10 quilos. Na zona rural, começa outro drama do lixo. O dos efluentes gerados por bois e porcos, principalmente. Um porco adulto, por exemplo, gera 4 vezes mais fezes que um ser humano. E com uma demanda muito mais alta de oxigênio para degradar-se, porque grande parte do que o animal come em 24 horas não dá tempo de ser processado no corpo. Esta criação em Dilken tem 170 porcos e precisou construir um depósito para colocar as fezes no inverno. Se as depositasse no solo, a carga orgânica não teria como ser processada e destruiria biologicamente o solo. O que a lei manda você fazer? Ja, sicher, Acker ausbringen, nur nicht so viel Stickstoff ausfahren. Das ist Wasserschutzverordnung. Qual a área que você precisa por animal? Wir dürfen hier 2,5 Großvieheinheiten ausbringen an Gülle. Ich habe aber nur eine Großvieheinheit. Wetter ist so gesagt nicht nur für 180 Schweine, sondern können 500 bis 600 Schweine drin, fehlt halbe. A lei exige monitoramento dos dejetos. Você monitora o nitrogênio e o fósforo que vão para o solo com os dejetos? Alles ausweisen, ja. Se uma análise do solo mostrar que está acima dos limites, o que acontece? Dann zahlen. Ja, 50.000, 60.000 Mark. Este é um outro tipo de arte do lixo. Aqui, nos fundos da velha sinagoga de Berlim, que foi destruída pelos nazistas e reconstruída poucos anos atrás, os artistas Florian e Dodge Reifenberg instalaram o seu estúdio, onde trabalham com materiais que vêm do lixo e aos quais eles associam sons. Por que vocês começaram a trabalhar com lixo? I'm interested in traces of things, and so I never use a freshly bought plastic bag. I just collect them from all around the world and let other friends of mine send it, because I really want to work with all these signs that are left. It's like life. E você, Florian, por que coloca sons nessas peças? Well, I think basically the way I work with sound is the same as he works with plastic bags. It's also trashy sound because it's not done in big studios. It's collected in the streets, and it can be sounds, it can be language, musical sounds, but also any kind of sounds. And we came to the idea that it would be very interesting to have this meeting of two collages, two way of collaging the sound and collaging the plastic bag. Veja nos próximos programas desta série as políticas da Escandinávia para reduzir o lixo, o retorno às embalagens de vidro na Dinamarca, um departamento de limpeza pública que cuida até de pichações, um sistema exemplar de reciclagem de automóveis na Suécia,
Os dramas da Holanda com o lixo rural. O Museu Italiano, onde nasceram as técnicas de reciclagem do papel. Os caminhos da Itália para a compostagem e a incineração. O que a França faz com o lixo perigoso. E o que o Brasil está fazendo de melhor para enfrentar o desafio do lixo. Não, solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. Vai de novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas? Palavras ditas à mesa do bar, palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões, milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, a ira, o desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto